Na terça-feira, 5 de janeiro de 2021, o Bom Dia Maranhão está começando agora. Vamos a alguns dos destaques de hoje. Barreiras sanitárias são montadas em pontos estratégicos na entrada de São Luís e Imperatriz como forma de prevenir o avanço do novo coronavírus no Maranhão. 2020 fechou com a triste marca de 60 feminicídios registrados no estado. Eduardo Braide confirma que São Luís já tem um plano de imunização pronto para a Covid-19, só esperando a compra das vacinas para ser colocado em execução. A volta das aulas na rede municipal de ensino, ainda de forma remota. No estúdio, uma entrevista com o secretário estadual de Educação, Felipe Camarão. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um bom dia, Maranhão, né? O que todos nós esperamos. Uma ótima terça-feira a todos. 5 de janeiro ainda, né? O ano só começando, o mês só começando. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Você que nos acompanha aí na tela da TV Difusora, canal 4.1 e também pelas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Só lembrando, eu, Eduardo Ericeira, estarei esse mês de janeiro, todo mês, esse primeiro mês do ano, com vocês, na torcida para que dê tudo certo, na torcida, claro, para que seja um ano de 2021 de muita prosperidade. Bom aí para todos nós, na espera da tão esperada vacina aí para todo o país, para todo o povo brasileiro, para que a gente se livre logo desse mal que assolou aí o Brasil, assolou o mundo, que é justamente essa doença, a Covid-19. Na esperança de dias melhores, de um 2021 repleto de muita paz e saúde para todos nós. Não é isso? Te convido a ficar bem informado a partir das 7 horas da manhã até às 8 horas, levando muita informação para você. Obrigado aí pelo carinho da audiência, você que está aqui na capital São Luís, na região metropolitana, no interior do estado, em todo o Maranhão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia, logo nas primeiras horas da manhã. A gente começa o Bom Dia Maranhão de hoje falando das cidades de São Luís e Imperatriz, as duas maiores cidades do estado, né? Que receberam a implementação de barreiras sanitárias com um sistema de triagem nos locais de desembarque de passageiros para minimizar os impactos da Covid-19, esses impactos negativos, né? Durante o processo, os avaliados têm a temperatura aferida e também respondem a um questionário sobre sintomas gripais. Técnicos da vigilância sanitária e profissionais de saúde espalhados em pontos estratégicos e de grande movimentação. As barreiras foram instaladas antes das festas de Ano Novo, no aeroporto Marechal Cunha Machado, terminal Ferryboat e terminal rodoviário de São Luís. Já foram mais de 25 mil abordagens realizadas. Em uma semana, foram 12.916 no terminal rodoviário de São Luís. 6.060 no aeroporto Marechal Cunha Machado, 3.396 no terminal Ferryboat e 3.150 no aeroporto de Imperatriz. Essas barreiras elas funcionam de forma orientativa para a população, é feita a aferição de temperatura. Em caso de suspeita desse paciente de coronavírus, ele é encaminhado para um ambulatório especializado e nesse ambulatório ele é feito teste, ele é verificado se esse paciente realmente precisa ficar internado ou não. Nas barreiras é feita a aferição de temperatura e preenchido um formulário. Caso seja identificado algum caso suspeito, o teste rápido é realizado. Até agora, todos os casos deram negativos. Bom, né? É sempre bom a gente prevenir. Muito importante, graças a Deus, por essas coisas tudo que vem acontecendo por aí, viu? Previne a gente e as outras pessoas, né? Pois é, novos casos ainda continuam aparecendo, né? Eu lembro que essas barreiras sanitárias também foram montadas no pico da pandemia, né? Nos meses ali de março e abril do ano passado. Retornam agora com essa possibilidade de segunda onda. Felizmente, aí o estado do Maranhão ainda vem controlando bem essa doença. Então, são importantes essas barreiras sanitárias no desembarque aí, tanto na capital maranhense quanto no município de Imperatriz. Ainda falando aqui da capital São Luís, que São Luís já tem um plano de imunização para a Covid-19 pronto, só esperando a compra das vacinas para ser colocado em execução. A garantia foi dada pelo prefeito Eduardo Braide. Na coletiva, o prefeito Eduardo Braide anunciou que o plano de imunização para a Covid-19 na capital está pronto. Além dos postos de saúde, terminais de ônibus, shoppings e um drive-thru serão utilizados como pontos de vacinação. Mas tudo vai depender da aprovação emergencial de um imunizante pela Anvisa. Caso isso não ocorra, a Prefeitura não descarta a possibilidade de comprar diretamente dos fornecedores. Postos de vacinação que nós teremos em terminais de integração, em escolas públicas da rede municipal,
Vamos fazer parceria com shopping centers também, a exemplo do que aconteceu na vacinação da H1N1. Vamos fazer também um sistema de drive-thru, e já estamos escolhendo os locais onde a gente vai trabalhar com esse formato de vacinação. E mais do que isso, nós faremos as vacinações volantes também para os acamados, para aquelas pessoas que têm dificuldade de sair, alguma pessoa com deficiência que precisa. Braide afirmou que a prioridade neste momento são as áreas da saúde e da educação. Com os índices do coronavírus subindo, ainda não há uma previsão do retorno presencial das aulas na rede pública municipal, que dependem também da reestruturação das unidades que estão há quase um ano fechadas. Com certeza, nós iniciaremos o ano letivo por meio do sistema remoto. O Conselho Nacional de Educação, ele autorizou que durante o ano de 2021 inteiro possa ser adotado o sistema híbrido ou um ou outro sistema. É claro que dialogando e discutindo com o Conselho Municipal de Educação para que aprove as novas diretrizes. Sobre as obras em andamento, um levantamento será feito, mas todos os trabalhos vão continuar. A Secretaria de Relações Parlamentares será extinta e no lugar será criada a da pessoa com deficiência. O prefeito também anunciou a criação de uma subprefeitura na zona rural e o aumento no número de empresas que serão isentas da taxa do alvará de funcionamento. As outras obras que ainda estão sendo executadas, por exemplo, a drenagem ali do São Raimundo, Cruzeiro de Santa Bárbara, Avenida São Jerônimo, que eu sei que é um sonho lá, eu já devo fazer uma vistoria nos próximos dias. Já chamei a equipe da Secretaria Municipal de Obras, juntamente com o secretário, para que me passe o levantamento de todas as obras que ainda não foram concluídas, para que elas possam ser retomadas o mais rápido possível. E em nova reunião com representantes da Fundação Oswaldo Cruz, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reforçou o pedido de mais informações para liberar a autorização emergencial do uso das doses da vacina contra a Covid-19 que serão importadas da Índia. Lá o uso emergencial já foi aprovado. Eduardo Bueno tem mais informações a respeito deste assunto, participa ao vivo aqui conosco. Muito bom dia, Bueno. Oi, Edu, um ótimo dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha, uma excelente terça-feira a todos. Pois é, a Anvisa quer saber se a vacina produzida lá no Reino Unido tem a mesma composição da vacina produzida na Índia. Lembrando que lá na Índia a vacina da coronavírus, a vacina contra o coronavírus produzida aí pela Oxford e também pelo Instituto AstraZeneca já foi aprovada para o uso emergencial. Só que por lá existe um instituto que produz localmente essa vacina. E aqui no Brasil, o que a Anvisa autorizou foi a Fiocruz importar essa vacina, essas 2 milhões de doses, dessa vacina que está sendo produzida lá na Índia. Então, por isso, agora, o que a Anvisa quer é documentos que comprovem que as duas vacinas são exatamente iguais ou que têm os mesmos princípios ativos, né? São praticamente as mesmas. Eles, inclusive, têm até o nome desse estudo, é o estudo de comparidade, viu? Esse estudo quer saber, então, né, se essas doses, então, são as mesmas e se elas seguem os mesmos protocolos. Somente depois que essa documentação for entregue é que a Anvisa vai poder começar a analisar o uso emergencial da vacina produzida pela Fundação Oswaldo Cruz. Então, para a autorização é necessário o estudo de comparabilidade, esse é o nome do estudo, que é o que diz aí a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, viu, Eduardo? Então, antes disso, a Anvisa diz que não tem condições de avaliar se essa vacina que vai ser importada da Índia tem a mesma composição da vacina que está sendo anunciada, sendo produzida pelo Instituto AstraZeneca e também pela Universidade de Oxford do Reino Unido. Então, para que tudo isso aconteça, é preciso que essa documentação seja apresentada o mais breve possível, até também para saber se as condições de fabricação são de alta qualidade e se seguem também os padrões internacionais. Então, para isso, é preciso que o Instituto Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, aliás, apresente toda a documentação. Ontem, como a gente já havia dito aqui no Bom Dia Maranhão, a Anvisa autorizou essa importação. A importação que no total será de 2 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. Eduardo, eu volto ao estúdio com você. Obrigado, Bueno, pelas informações. Daqui a pouco o Eduardo Bueno volta ao vivo aqui conosco no Bom Dia Maranhão, os estudos sendo realizados. E o que a gente torce aí no mais rápido intervalo de tempo possível possa surgir uma vacina eficaz
para imunizar a população brasileira. Não é isso? 7 horas e 10 minutos, a gente segue falando da Covid-19, agora atualizando os números da doença aqui no estado do Maranhão. Aí, segundo o último boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, fonte a ser seguida, essas informações que a gente repassa aqui todos os dias, dados confirmados, a gente ultrapassa o número de 201 mil casos confirmados aqui no estado do Maranhão. Casos ativos, é bom a gente sempre ficar alerta a essa questão dos casos ativos, que teve um aumento, mas felizmente, como eu disse aqui na abertura do jornal, está bem controlado aqui no estado do Maranhão. É um dos estados que melhor se comporta, inclusive na luta contra a Covid-19, 5.589 casos ativos, segundo o último boletim epidemiológico da SES. Número de óbitos, a gente lamenta, claro, lamentavelmente, aí 4.524 pessoas que perderam a batalha para essa triste doença. Casos recuperados, número de pessoas recuperadas, número bem satisfatório. Isso aqui é um número que a gente também tem muita felicidade em dar, que são pessoas que conseguiram vencer essa batalha contra o novo coronavírus, 190.980 recuperados. Número de novos casos são 20 na Ilha de São Luís nas últimas 24 horas. Imperatriz segue sem casos confirmados, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, ainda neste ano de 2021, que é uma notícia super favorável para a região tocantina, para o município de Imperatriz, e nas demais regiões 56 novos casos. Mas a gente alerta que todos têm que ter ainda preocupação, todos precisam seguir ainda as recomendações sanitárias, o último boletim epidemiológico aí emitido pela Secretaria Estadual de Saúde. Agora 7 horas e 11 minutos, ainda falando sobre o município de Imperatriz, a gente vai agora ao vivo para lá, conversar agora com o Marcelo Júnior, que tem os destaques de hoje, desta terça-feira, aqui no Bom Dia Maranhão. Marcelo, é com você, muito bom dia. Olá, Eduardo. Bom dia para você, bom dia para quem assiste o Bom Dia Maranhão, ligado aqui na programação da TV Difusora. Na manhã desta terça-feira, a gente chega agora trazendo os destaques de hoje aqui de Imperatriz e também da região tocantina. O período invernoso já começou aqui na região sudoeste do estado do Maranhão. Vem chovendo nos últimos dias e a Defesa Civil já emitiu o alerta que há previsão de mais chuvas para os próximos dias. Inclusive, estamos em sinal amarelo, informação da meteorologia. A Defesa Civil, inclusive, já está monitorando diversos pontos aqui da cidade de Imperatriz, principalmente as áreas que sofrem anualmente em razão dos alagamentos. Imperatriz é cortada aí por mais de 8 riachos e, por isso, a Prefeitura redobra os cuidados nesse monitoramento. Também faz avaliação diária, uma avaliação constante do nível do Rio Tocantins. Nos últimos 2 meses, o Rio Tocantins oscilou entre cheias e baixas, normal até o mês de janeiro. Mas agora a previsão é de cheias até o mês de abril, quando as chuvas se intensificam aqui nesta região do Maranhão. Para esta semana, a previsão é de chuva com média de 20 a 30 milímetros. Por isso, a população deve estar atenta, principalmente os ribeirinhos e quem mora nas áreas de risco, às margens dos riachos que cortam a cidade de Imperatriz. Repito, a Defesa Civil está em alerta, o nível é amarelo e a população precisa estar atenta. Outro destaque é que começa o janeiro amarelo, para o janeiro branco, melhor dizendo, para a saúde mental. Uma campanha que vem sendo realizada já pela Prefeitura de Imperatriz para alertar as pessoas sobre a questão da sanidade mental. E nessa campanha, esse ano, diferenciada em razão da pandemia do novo coronavírus, as pessoas devem procurar os centros de atenção psicossocial para buscar aí maiores informações sobre essa campanha, o Janeiro Branco, já desenvolvida aqui na cidade de Imperatriz. E para finalizar, o time do Cavalo de Aço, que ontem comemorou 59 anos da sua fundação, anunciou também um novo presidente. Wagner Aires assume aí no lugar do Adalto Carvalho, que renunciou no dia 30 de dezembro. O Imperatriz está vivendo a sua pior fase, o seu pior momento. Está mergulhado em dívidas, tem que pagar uma dívida aí de R$250 mil. Somente a partir daí pode começar a pensar aí nas competições para o ano de 2021, que é o Campeonato Maranhense e o Campeonato Brasileiro da Série D, já que o Imperatriz sofreu rebaixamento na Série C do ano passado. São esses, então, Eduardo, os destaques de Imperatriz e região na manhã desta terça-feira aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado, Marcelo. Grande abraço a você, a todos da Difusora Sul, a toda a população de Imperatriz e da região também. Grande abraço a todos, uma ótima terça-feira.
parabenizar aqui o Cavalo de Aço, um dos grandes aqui do futebol maranhense, que não teve um ano de 2020 muito bom, que seja um ano de 2021 certamente melhor. O Cavalo de Aço, que é um dos grandes aqui do futebol maranhense, e o Janeiro Branco, que o Marcelo destacou também. A gente vai falar, claro, aqui no Bom Dia Maranhão ao longo deste mês de janeiro. 7h15, a gente segue com o Bom Dia Maranhão, falando agora de um assunto delicado. 2020 terminou com um triste recorde aí para o estado do número de casos de feminicídio registrado aqui no Maranhão. A pandemia pode ter contribuído para o aumento deste índice. Confira na reportagem. Foi o maior número de feminicídios registrado desde quando a lei que trata do assunto foi criada, em março de 2015. Naquele ano, 35 feminicídios foram contabilizados no Maranhão. Em 2016 foram 47 casos. 2017 contabilizou 51 casos de feminicídio. 2018, 46. Em 2019, esse número alcançou os 53 casos. E no ano passado, o recorde negativo. 60 feminicídios ocorreram no estado. Segundo a delegada titular do Departamento de Feminicídio do Maranhão, a pandemia tem impacto nesse dado. Isso porque, com o isolamento social, o agressor ficou mais tempo em casa com a vítima, que enfrentou dificuldades para denunciar. Infelizmente, com essa convivência maior entre a mulher e o agressor, que na maioria dos casos de feminicídio é o marido, ou o ex-marido, ou o namorado, com essa convivência maior, aumentaram os conflitos e aumentou também o número de feminicídios. Dos 60 feminicídios que ocorreram em 2020, no Maranhão, 12 aconteceram na Grande Ilha de São Luís, sendo metade deles, 6, na capital maranhense. Na Casa da Mulher Brasileira, provas do último feminicídio que aconteceu em São Luís. Foi em novembro do ano passado. O autor do crime estava neste veículo e atropelou a ex-companheira. A Casa da Mulher Brasileira permaneceu funcionando mesmo durante a pandemia. Aqui também existe a Delegacia Especial da Mulher, que funciona 24 horas, em regime de plantão, para atender as mulheres vítimas de violência. Qualquer pessoa pode fazer o boletim de ocorrência online, pode fazer o pedido de medida protetiva de urgência online, pode baixar o aplicativo Salve Maria, que é para acionar a polícia num caso em que a violência esteja acontecendo. Então, são inúmeras ações, inúmeros mecanismos para garantir a vida das mulheres. A gente segue falando de segurança aqui no Bom Dia Maranhão com a participação de Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente começa falando de um assalto que aconteceu a uma lanchonete aqui em São Luís, não é isso? É, exato, uma padaria. Essa padaria, ela fica ali próximo do campo do Tocão, ali no Jardim São Cristóvão, próximo do terminal da Integração. E o que os comerciantes lá, são pequenos comércios que tem lá, eles estão reclamando da quantidade de assaltos, né? São pequenos estabelecimentos e eles têm sofrido bastante, não é? É uma área residencial, mas também tem muitos pessoas com medo, muitos né? comércios. Exatamente, aquela moça passou mal, né? No momento em que o assaltante direciona a arma para ela fica passando mal. Ele dá aquela pressão susto, psicológica, né? Um susto muito grande. E aí essas imagens foram disponibilizadas aí pelo proprietário lá da padaria, já que eles reclamam da falta de segurança, a viatura, não é, que a viatura da área, lá na área do 6º Batalhão, a viatura quando precisa, a viatura não aparece e o número de assaltos tem preocupado bastante. As pessoas que moram e também os comerciantes estabelecidos lá. Esse assalto foi registrado ontem e a polícia ainda não conseguiu prender esses assaltantes aí. Pois é, com a disponibilização das imagens a gente torce aí, né? Pede que a polícia trabalhe para tentar prender esses bandidos. Olha o susto da menina da cliente, passando no mal, caso. Moça, Uma situação mesmo assustadora. A gente torce para que a polícia consiga prender esses bandidos. Silvan, a gente fala também aqui de um assunto importante, que foi a soltura, né, de um homem que, inclusive tem filmagens também, imagens de um homem que estava realizando assaltos lá no bairro do Bequimão, que acabou conseguindo ganhar liberdade, não é isso? Exatamente. Ele vinha praticando vários assaltos, aquele caso do Ford Ka vermelho. Esse homem, ele vinha praticando uma série de assaltos, Bequimão, Rio Anil, Pedra Caída. Na área toda, né, Silvan? Exatamente. E aí, na semana passada, viralizou as imagens do assalto que ele fez, onde ele, com uma barra de ferro, ameaça uma senhora lá, roubou uma sacola de comida, aparelho de telefone celular, e ele foi preso logo depois que a gente colocou as imagens dele no ar. O pessoal do GTM, Grupo Tático Móvel do 9º Batalhão, veio prendê-lo aqui na região central da cidade. Ele foi preso, levado para a delegacia, apareceram as vítimas que fizeram o reconhecimento dele, mesmo assim ele acabou sendo posto em liberdade pela justiça, não é? Foi colocada a tornozeleira eletrônica, não é?
para que ele possa ser monitorado aí. O que as pessoas reclamam e ficam assim, meio que se perguntar, é que ele não passou 24 horas, né, na cadeia, do esforço feito pela guarnição, que no caso não era nem a área deles, porque a área do 9º Batalhão, essa área lá é a área do 8º BPM, né, mas eles se empenharam, vieram atrás, conseguiram prender e aí, em menos de 24 horas, a justiça acabou soltando. Pois é, Silvânia, a gente mostra agora há pouco, né, esse assalto que aconteceu nessa padaria no Jardim São Cristóvão, e mostra esse caso agora, e cobra da polícia e também cobra do judiciário, né? Sim, porque às vezes é muito claro, fácil só cobrar da polícia, mas claro, a polícia faz seu trabalho, consegue prender um criminoso, uma pessoa que praticou algum tipo de crime, e como você disse, menos de 24 horas depois, ou pouco tempo depois, é solto pela justiça, e aí a gente tem que cobrar também do judiciário. Tem imagens, tem filmagem mostrando que ele estava realizando assalto, inclusive covardemente, assaltando uma senhora, uma mulher com uma barra de ferro na mão. E a gente cobra da polícia, claro que é para prender os bandidos, mas quando é preso, a gente cobra também da justiça, que ele é logo liberado, pouco tempo depois vai entender. Silvão, obrigado pela sua participação, Silvão. Ok, bom dia, Eduardo, bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves, que participa todos os dias aqui conosco, obrigado, Silvão, que está às 6 horas da manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira, antecipando aqui o Bom Dia Maranhão com o Bandeira 2. 7 horas e 21 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão, você acompanha agora o nosso Giro de Notícias. Responsável por operar o Bolsa Família, a Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de pagamentos do benefício social para 2021. Em janeiro, o pagamento será feito entre os dias 18 e 29. Programa com 14 milhões de famílias inscritas. O Bolsa Família paga os beneficiários conforme o dígito final do número de identificação social, o NIS. Os depósitos ocorrem sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. O Departamento Nacional de Trânsito, com o objetivo de unificar todas as informações sobre veículos em um único documento, determinou o fim do certificado de registro de veículo impresso, em papel moeda. Conhecido como DUT, Documento Único de Transferência, o documento que certifica a propriedade do veículo também passará a ser digital e integrado ao documento de licenciamento anual. O governo do Maranhão prorrogou até o dia 29 de janeiro de 2021 o prazo para adesão ao programa de pagamento e parcelamento de débitos do ICMS, vencidos até 31 de julho de 2020. A medida ampliou o benefício de redução de 90% dos juros, multas e demais acréscimos legais, no caso de pagamento à vista dos débitos do ICMS, que é a principal fonte de receita própria do Estado. E no próximo bloco, para quem tem um título eleitoral no interior e deixou de votar nas eleições do ano passado, tem até o dia 14 para justificar o voto. E mais, tem a previsão do tempo aqui para a capital São Luís e cidades no interior do estado. O Bom Dia Maranhão volta já, agora são 7 horas e 22 minutos. Continue com a gente. 7 horas e 25 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta, agradecendo mais uma vez o carinho da audiência de você que nos acompanha aí pela TV Difusora e também pelas redes sociais. Obrigado aí pela sua companhia. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, trazendo a informação de que para quem tem o título eleitoral no interior e deixou de votar nas eleições do ano passado, pode fazer a justificativa até o dia 14 deste mês. O eleitor que deixou de votar no primeiro turno das eleições municipais de 2020 tem até o dia 14 de janeiro para apresentar a justificativa à Justiça Eleitoral. Lembrando que o eleitor, nessa situação, ele vai ter que comprovar porque não pôde votar no dia das eleições. Não pode ser aquela justificativa como no dia da eleição, que não precisa apresentar documento. Ele precisa, nesse caso, como passou do prazo, passou do dia da eleição, ele vai ter que apresentar um documento, ou um bilhete de viagem, ou um atestado médico comprovando a impossibilidade de votar naquele dia. O eleitor também pode fazer a justificativa pelo aplicativo É-Título. Já para o eleitor que deixou de votar no segundo turno, a exemplo de quem vota na capital São Luís, o prazo para a justificativa é até o dia 28 de janeiro. Caso o eleitor não justifique dentro do prazo, ficará sujeito a várias sanções. Além da multa, que ela pode ser paga a qualquer momento, mesmo que passe do dia 14 de janeiro, vai ficar lá essa multa, ele vai poder pagar a qualquer momento. Mas qual a desvantagem de demorar a pagar essa multa? Porque ele fica sem quitação. E sem quitação, ele pode ter problema em algum benefício assistencial ou previdenciário. 7 horas e 27 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão, falando agora que as aulas na rede municipal aqui da capital São Luís vão continuar de forma remota.
para os especialistas em saúde. O distanciamento ainda é essencial para evitar que alunos, por exemplo, possam disseminar o vírus em pessoas que são consideradas aí do grupo de risco. A previsão é que os estudantes só retornem às escolas a partir do segundo semestre. Nos 6 primeiros meses do ano, será implementado um sistema remoto de ensino. A nossa ideia é que a gente já possa começar tão logo haja o calendário já escolar desse ano com o ensino remoto, para que a gente tenha o tempo necessário de fazer as reformas e intervenções nas escolas municipais. Nós temos situações de escolas que têm dificuldades em relação ao banheiro, para adequar as escolas para essa realidade sanitária que a gente vive hoje. A decisão é após um diagnóstico da Secretaria de Educação, que precisa melhorar a estrutura das escolas e fazer adequações para a realidade sanitária. A equipe está sendo montada, uma equipe comprometida, muito técnica, e nós estamos considerando todas as dificuldades, que a pandemia trouxe, mas também já aí estudando experiências que têm dado certo no Brasil, em outras cidades do Brasil. O perfil de adoecimento entre crianças e adolescentes é diferenciado. Em ambos, é necessário que haja um cuidado muito grande para um retorno de aulas seguro. Para um retorno seguro no modo presencial, é preciso observar várias medidas de segurança. Uma delas é a taxa de transmissão, que deve estar bem baixa, em torno de 5%. Os testes de PCR, eles teriam que dar em torno de 5% ou menos positivo. Então, nós tivemos aí no mês de novembro, que é o último dado que eu tenho aqui, nós estávamos aí com uma positividade de PCR em torno de 30%. A medida da Prefeitura, de acordo com especialistas, está dentro do parecer do Conselho Nacional de Educação. E as atividades não presenciais, elas estão normatizadas. Então, a oferta das atividades não presenciais estão normatizadas por esse documento. E eu vejo, como educadora, a decisão do município pelo calendário remoto no primeiro semestre de 2021, essa decisão eu considero muito positiva, considerando que a rotina da escola exige a atenção, o trabalho de muitos profissionais. 7h29, a gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão, falando agora que as aulas na rede estadual de ensino serão retomadas em breve, também de forma remota, aulas presenciais e online. O governo do estado vem trabalhando desde o ano passado com ações para minimizar os impactos negativos trazidos pela pandemia. Programas educacionais permanecem sendo executados. Para falar sobre estes assuntos, eu converso agora aqui no estúdio com o secretário estadual de Educação, Felipe Camarão. Muito bom dia, secretário. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que nos assistem. Secretário, a gente percebe aí que nas aulas da rede municipal já estão sendo retomadas aos poucos. Na rede estadual também deve ser retomada. Como é que está sendo programado, já que a pandemia, infelizmente, ainda é uma realidade aqui do nosso estado, em todo o país e em todo o mundo? Como é que está sendo preparado o planejamento aí para a retomada dessas aulas? Nós da rede estadual conseguimos cumprir o ano letivo. Cerca de 80% das escolas da rede estadual concluíram o ano letivo agora, no dia 31 de dezembro. Estamos com algumas últimas em provas finais, recuperação, mas o calendário foi cumprido de forma remota. Por isso nós já programamos e divulgamos o calendário do ano de 2021. Nós iremos retomar as nossas aulas no dia 8 de fevereiro para as escolas em tempo integral, inclusive os IEMAs, unidade plena, e no dia 22 de fevereiro para as escolas regulares, para as demais escolas da rede. Então, até o final de fevereiro, nós começamos o ano letivo 2021. Estaremos preparados para retomar de maneira remota ou híbrida. Nós estamos em diálogo com os professores, com a Secretaria de Estado da Saúde, também pegando pareceres, notas técnicas, para debater até mesmo a eventualidade, quando estiver mais próximo de um retorno híbrido. Isto é, de aos pouquinhos os estudantes irem voltando para a escola. Nós estamos muito preocupados, Eduardo, com o que aconteceu no ano passado. Por exemplo, aqui em São Luís, a rede municipal só vai acabar suas aulas no mês de abril de 2021, o ano letivo 2020. Isso fará com que nós da rede estadual iniciemos nossas aulas dia 8 de fevereiro e 22 de fevereiro com os segundos e com os terceiros anos. Este é o calendário fixo, esse que eu falei para vocês é o calendário fixo de segundos e terceiros anos. Para os primeiros anos, nós só iremos iniciar à medida em que as redes municipais forem acabando os seus anos letivos. Isso é uma realidade também no interior do estado? É uma realidade em várias cidades do interior do estado. Eu ilustro São Luís porque
passou aqui na matéria, né, e a nossa capital. Mas nós só vamos começar o primeiro ano do ensino médio da rede pública estadual em São Luís no mês de maio, porque a rede municipal acaba em abril, é quando nós vamos abrir a nossa matrícula para o primeiro ano e, consequentemente, iremos iniciar o ano letivo em maio, de forma a não gerar prejuízo para nenhum estudante. Então, quero deixar essa tranquilidade também. O governador Flávio Dino assim nos orientou. Nós já avisamos as secretarias municipais de educação na gestão anterior. Este ano iremos fazer uma nova reunião com todos os dirigentes municipais de educação. Até porque estão surgindo novos prefeitos também, né? Novos prefeitos, novos dirigentes, como é o caso daqui de São Luís também. Então, nós estamos conversando com todos para explicar, olha, nós não vamos deixar ninguém para trás. Pode concluir o conteúdo, o ano letivo direitinho, a gente espera. Mas os nossos veteranos, que já estavam conosco na rede de segundo e hoje, que vão fazer segundo e terceiro ano, né? Que estavam no primeiro e no segundo, irão começar conosco já agora em fevereiro. Algumas escolas da rede estadual já vão começar o primeiro ano antes, porque são escolas que já tinham o nono ano para começar o primeiro ano, porque é uma questão só de rematrícula. Esse processo automático, né? É um processo automático de rematrícula. E, Eduardo, independente de qualquer coisa, nós iremos também garantir aos nossos professores testagem. Foi uma coisa que o governador Flávio Dino também determinou. Eu já conversei com o secretário Carlos Lula de Saúde. Nós iremos testar todos os professores da rede estadual. Iremos fazer um inquérito sorológico, isto é, uma testagem por amostragem para todos os estudantes da nossa rede. Até porque é um universo maior, não é isso, secretário? São 325 mil estudantes, cerca de 30 mil professores, para que a gente possa também garantir essa tranquilidade a eles, mínima, né? E também os professores no governo do estado do Maranhão foram colocados na ordem de prioridade para a vacinação, assim que, se Deus quiser, Deus permitir chegar no nosso estado. De modo que nós estamos fazendo todos os esforços para recuperar esse estudante. Eu estava falando, eu estou muito preocupado com isso, muito preocupado principalmente com as redes municipais. Porque quando chega no ensino médio, o estudante já está com 14, 15, 16 anos. Mas lá no ensino fundamental, no primeiro aninho, segundo aninho, terceiro aninho, que ele tem que ser alfabetizado, 6, 7, 8 anos, ele não tem tanta autonomia assim. E os comportamentos são diferentes, né? Isso pela faixa etária. São distintos, é mais difícil de fazer o acompanhamento em casa. Então nós ficamos muito preocupados com essa questão da alfabetização na idade certa, especialmente. Eu acho que é um momento de todos nós que fazemos educação no Brasil nos unirmos, no sentido de que a gente precisa recuperar essa geração, sob pena de a gente ter sérios problemas a médio prazo. Secretário, eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre essas ações que foram tomadas durante a pandemia, mas principalmente de programas fundamentais, exemplo do Escola Digna, por exemplo, que ele continuou mesmo durante a pandemia. O que já está sendo previsto para esse 2021? Batemos os recordes de entregas em 2020, mesmo tendo ficado 5 meses sem fazer uma inauguração em razão da pandemia, mas voltamos com gasto total. Terminei o ano inaugurando a escola em nome do governador Flávio Dino, recomeço este ano, fazendo inaugurações agora na quinta-feira, farei mais 2 inaugurações. E semanalmente nós temos programados até o mês de fevereiro, março já, agendados 12, 13, 14 escolas por mês. É nosso esforço também de garantir a infraestrutura adequada, ajudando as redes municipais também. Várias dessas escolas são municipais, mas também várias são estaduais. Garantir essa infraestrutura para que professores, estudantes, toda a comunidade escolar esteja num ambiente salubre, num ambiente digno, para garantir uma boa aprendizagem. Esse é nosso esforço, é garantir dignidade, e não apenas para a região metropolitana, mas para todo o Maranhão, né? A minha agenda ela é bem ampla, vai de norte a sul do estado do Maranhão, de leste a oeste, graças a Deus levando milhares de escolas dignas por todo o estado. O senhor falou agora sobre essa questão da salubridade, né, para as escolas. A gente percebe o quanto que é importante ter um ambiente adequado. Agora, em meio a essa pandemia, a gente pôde perceber isso, quanto tem que ser um espaço limpo, um espaço de comodidade para receber os alunos. Isso é fundamental também no processo de aprendizado, não é isso, secretário? É essencial, Eduardo. E, inclusive, até por uma questão psicológica, que eu até aproveito seu espaço aqui. E, mais uma vez, insisto nessa questão. Muitos pais, muitas mães disseram assim, não, meu filho não vai estudar esse ano por conta da pandemia e no ano que vem ele vai reprovar. Alguns tiveram essa consciência. Outros acharam que não, bastava ficar em casa e o estudante ia passar automaticamente de ano. Não, meu filho não vai, porque está na pandemia, mas ano que vem ele passa de ano e recupera. Então, eu aproveito para esclarecer que não existe aprovação automática e nem reprovação automática. Para o estudante passar de ano, ele tem que ter realizado todas as suas atividades, mesmo que de forma remota,
se não tinha internet com chips, como o governo do estado do Maranhão distribuiu chips de internet para os estudantes. Então ele teria que ter pegado todo o seu material impresso, que nós também imprimimos, realizadas as atividades, e com isso ele passaria de ano. Os chips e as apostilas também que foram concedidas? Chips, né? Apostilas, aulas pelo YouTube, pela rádio, pela TV. Fizemos uma série de medidas para poder garantir a aprendizagem de todos os estudantes. Aqueles que não fizeram nada, realmente vão ter que reprovar, vão ter que repetir de ano, infelizmente. Infelizmente. Mas quem fez as atividades, nós iremos fazer uma avaliação formativa mais flexível. E esse estudante vai passar de ano. E claro que uma infraestrutura adequada vai ajudar na decisão do pai ou da mãe, que neste ano decidiu para o seu filho não ir para a escola. Quando nós fizemos 3 pesquisas e a maioria dos pais, nas 3, foram contra a volta às aulas. Até hoje ainda há uma preocupação, acho que muito grande por boa parte dos pais, né? Há uma preocupação justa e legítima. Só que a gente precisa também pensar que as escolas particulares já conseguiram voltar, não houve aumento do número de casos em razão da volta às aulas presenciais, por conta dos protocolos que são rígidos, e nos nossos também serão rígidos. A gente precisa agora refletir e só pesar que nós não temos mais como manter por muito tempo escolas fechadas, porque a gente sabe que existe o risco. Porém, Eduardo, eu pondero o risco de se pegar o Covid num restaurante, num bar, numa festa. Será que ele não é maior do que pegar na escola, em que nós teremos todos os protocolos? Porque num bar, no restaurante, as pessoas vão ter que tirar máscara em algum momento para se alimentar, para beber, para conversar, vão pegar o talher, vão pegar o prato, vão pegar o copo. Na escola, com distanciamento, obedecidas todas as normas de segurança, eu acho que a gente pode ter um controle maior. É esse debate que nós estamos tendo com a categoria, com os professores e professoras, este debate que nós queremos ter com os pais, com as mães e com os estudantes, especialmente da rede pública estadual, do ensino médio, que já tem uma maturidade, uma autonomia capaz, suficiente de ter esse discernimento, para que a gente possa voltar a competir com as escolas particulares. O Enem já está bem aí, vai ser agora, no final deste mês. Então a gente tem muito receio de que os estudantes da rede pública fiquem prejudicados com relação a isso. Apesar de todo esforço, apesar da plataforma Gonçalves Dias, do pré-vestibular, dos aulões que eu já liberei nas escolas, aulões, grupos de estudo, atividades facultativas e voluntárias, já estão liberadas na escola. A decisão agora é saber sobre a volta às aulas presenciais obrigatórias, se elas podem ou não voltar ainda de maneira híbrida, 100% presencial não, só com a vacina. Mas de uma modalidade híbrida, nós já podemos e devemos refletir sobre isso com muita responsabilidade e com muita ética. Agradeço a participação aqui do secretário estadual de Educação, Felipe Camarão. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço, Eduardo. Feliz ano de 2021 para o senhor e para a educação do estado do Maranhão. Amém. Muitas escolas dignas, se Deus permitir. Obrigado, secretário, pela sua entrevista. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, falando agora que nos municípios que formam a grande ilha de São Luís foram registradas quase 3.000 infrações no ano passado. O número de motoristas flagrados dirigindo embriagados foi considerado elevado. Não é difícil entender por que o trabalho do Batalhão de Policiamento Rodoviário foi grande no ano passado. Em 2020 foram registrados 592 acidentes, com 7 vítimas fatais. O mês de janeiro, segundo o balanço, foi o mais violento, com 60 registros. Dentro da área de atuação do BPRV, a estrada de Ribamar é a mais problemática, já que a maioria dos acidentes registrados e atendidos no ano passado aconteceu por aqui. Maior parte também foi causada pela imprudência dos motoristas que trafegam pela via. A Polícia Militar ela tem os seus policiais ao longo da MA, fazendo a fiscalização, mas a gente sabe que a gente não é onipresente. Então, quando alguns condutores de veículo que ainda não se conscientizaram, que realmente tem que obedecer às leis de trânsito, eles sentem a ausência da polícia e começam a infringir. E principalmente ao retorno proibido. Eles estão usando muito os pontos de semáforo para fazer retorno nas vias. O batalhão é responsável por garantir a segurança nas rodovias estaduais que cortam a ilha, como as MAs 202, 203, 204, 207 e 301. Segundo os dados, 2.902 infrações foram registradas, mas, por outro lado, 118 operações, como a lei seca, foram realizadas, com 14.367 pessoas abordadas.
Mesmo durante o período de isolamento social, o número de motoristas flagrados por embriaguez ao volante é considerado alto pela Polícia Militar. Em razão da pandemia, esperávamos que nós tivéssemos um decréscimo, mas mantém-se a média. É um número ainda considerado alto, né? Mas também em razão que houve um aumento das ações, né, do BPRV, mas também em razão do aumento da quantidade de operações que foram feitas pelo batalhão juntamente com o Detran. No próximo bloco, os números do FIES para 2021. E mais, senador Everton apresenta projeto que prorroga estado de calamidade pública por mais 180 dias e o MDB que deixou o bloco de oposição na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Maranhão. 7 horas e 43 minutos, intervalo rapidinho, continue conosco. O Bom Dia Maranhão volta já já. Sete horas e 46 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta e o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, vai oferecer 93 mil vagas em 2021, neste ano. Com isso, o aporte financeiro do Ministério da Educação será de 500 milhões de reais para viabilizar as vagas. Eduardo Bueno está de volta conosco aqui no Bom Dia Maranhão e tem detalhes sobre este assunto. Bueno. Pois é, Eduardo, inclusive o Ministério da Educação, ele fez uma previsão aí para os próximos 3 anos do FIES. Ao todo, segundo essa previsão, serão ofertadas 279 mil vagas em todo o país para o acesso aos cursos de ensino superior que serão financiados aí pelo fundo. Desde 2018, o FIES é oferecido em 2 modalidades. As inscrições começam então no próximo dia 26 e seguem até o dia 29 de janeiro. Lembrando também que o resultado aí desse processo seletivo sai no dia 2 de fevereiro e o prazo para complementação das inscrições entre os dias 3 e 5 de fevereiro. Os candidatos não selecionados aí na chamada única do FIES podem disputar uma das vagas ofertadas por meio da lista de espera, também lá no site, e a inscrição para a lista de espera ocorre a partir do dia 3 de fevereiro até o dia 18 de março de 2021. Eu volto ao estúdio com você, Eduardo Ericeira. Obrigado, Bueno. Uma boa terça-feira, bom trabalho para você. 7 horas e 47 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora falando de política. Comigo já aqui no estúdio, John Coutrinho. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa falando sobre essa questão aí do pedido aí de prorrogação do prazo que foi feito pelo senador Everton, ainda envolvendo essa questão da pandemia, não é isso? É isso, né? Por mais 180 dias, é importante. Até, isso já foi relatado, ele foi o relator desse projeto no Senado antes, né? Antes de acabar esse projeto. Ainda do ano passado, não é isso, John? Exatamente, ainda do ano passado, esse decreto de calamidade, agora ele é autor no projeto de lei, né? Decreto legislativo, para que possa estender mais 180 dias esse decreto de calamidade, até para dar o governo federal respirar mais um pouco aliviado em relação às questões fiscais, não é? Por exemplo, para que possa até, quem sabe, prorrogar o auxílio emergencial de R$600, foi através desse decreto de calamidade, né, do ano passado que isso aconteceu, é uma possibilidade. E até também na questão dos gastos, né, com a saúde, com a Covid-19, com vacina, isso também permitirá que o governo aí, né, extrapole um pouquinho as questões fiscais. Então, esse é o objetivo, através desse projeto de decreto legislativo do senador Everton, que deve ser apreciado na volta dos trabalhos legislativos ali no Senado Federal. É importante, não é? Até porque o país está em meio aí nessa questão do coronavírus, da aquisição de vacinas, de gastos que terão com toda a estrutura de seringas, né? E ainda vem mais gastos pela frente, vem mais gastos pela frente. Aí todo o prejuízo está tido de pessoas infectadas, mortes, infelizmente. Então é necessário, esses gastos. Né, que quebre um pouquinho essa austeridade fiscal através desse decreto aí, que vamos ver se vai ser aprovado no Senado. O governo federal tem dito que não tem como ainda no próximo ano continuar com esse auxílio, mas pode ser discutido, né, com mais um pouquinho na frente. O governo disse que ainda não tem recurso para financiar e pode trabalhar no viés da Bolsa Família, né? Mas, por enquanto, não há nenhuma expectativa de prorrogação desse auxílio ali por parte do governo federal. Mas é uma discussão que pode, quem sabe, né? A gente não sabe o futuro do Brasil em relação a essa Covid-19. Já tem uma discussão, inclusive, Eduardo, de algumas
da iniciativa privada de clínicas adquirirem a vacina, né? Em paralelo, no sentido de complementar a vacinação do plano de imunização do governo federal. Até porque nem todo mundo tem condição de pagar por uma vacina que deve chegar bem cara, né? Pelo menos essa é a previsão. Então, segundo já essa discussão, a iniciativa privada, as clínicas privadas podem adquirir 5 milhões de doses de vacina para oferecer, né, até para empresas. Uma empresa que quer vacinar seus funcionários pode contratar essa clínica privada, pode comprar, né, essa vacina, mas desde que não essa vacina não seja tirada do setor público, né, para as pessoas que não têm condição de comprar, tem que ser ofertada primeiro para elas. Então seria uma complementação, inclusive, de vacinas que não estão no plano do governo federal. Por exemplo, trabalham com a vacina da Índia já, nessa iniciativa privada, com a vacina da Índia. Então essa é uma possibilidade aí, no sentido até de dar uma agilidade, otimizar a vacinação no país através da iniciativa privada também. Tá, John, agora a gente muda de assunto, vem para uma política também mais local agora, falando da questão da Assembleia Legislativa, que o MDB, ele deixou aí a questão do bloco de oposição ao governo na Assembleia Legislativa, né? Já tinha deixado há muito tempo, né, mas oficializou, Eduardo, né, o MDB ali, que ganhou até mais um deputado ontem, né, a Socorro Joaquim, lá de... Aumentou a bancada, né, John? Aumentou a bancada lá de Timon, né, Socorro lá de Timon. Ela passa a integrar, portanto, aí a bancada do MDB, bancada feminina também na Assembleia. Temos Roberto Costa e Arnaldo Melo. Roberto Costa e Arnaldo já não faziam a mesma oposição ao governo, né? Eles já eram mesmo praticamente da base do governador Flávio Dino, estavam no bloco de oposição com o PV, ali na Assembleia Legislativa, mas pelos encaminhamentos ali de votação. Eles questionavam algumas ações, mas também eram favoráveis a muitas ações. A votação do projeto do Executivo Estadual, esses projetos, a maioria era votado pelo MDB de forma favorável, para o Roberto Costa, né? Votava a favor, Arnaldo Melo também. Então, ali o MDB faz muito tempo que está assim, mais atrelado ao governo Flávio Dino, né? MDB, para quem não sabe, é o partido da ex-governadora Rosana Sarney, partido do ex-senador José Sarney. E hoje o MDB tem uma cara nova, deu uma repaginada, novas lideranças políticas, inclusive um posicionamento político aqui no Maranhão. Então, eles hoje, ali na Assembleia, deixam um bloco de oposição e dizem que vão formar um bloco independente, né? Mas sabe que aí, na verdade, esse bloco independente é mais bloco pró-governo. E aí a pergunta que fica, Eduardo, quem são hoje os deputados de oposição ali contra o governo do Estado? São poucos, né? Adriano Sarney, César Pires e o deputado Wellington, pelo que a gente percebe pelas atitudes, pelas ações, né? Então esses estão, hoje na Assembleia, são os 3 deputados de oposição que nós temos ao governo do Estado, ao governo Flávio, apenas 3. Você citou César Pires, né? Adriano Sarney e o Wellington do Curso. Que é importante, né, John? Ter a oposição, claro, é super importante. Dentro de um processo democrático, uma democracia, é super importante ter posições antagônicas. Exato, né? São 42 deputados, não é isso? 3 de oposição, o MDB já sai agora, né, mais oposição, tem alguns blocos independentes também, mas hoje o governo conta com a grande maioria, né, dos deputados ali na casa. É claro que alguns têm não é porque estamos dizendo a maioria que os deputados não questionam muitas das vezes. Concordem com tudo, Concordem com tudo, né? Até o próprio governo muitas das vezes volta atrás por conta aí, até de alguns deputados fazerem, né, alguns alertas. Não quer dizer que chegou lá, tudo passou, também não é assim, né? Mas hoje a grande maioria dos parlamentares na Assembleia são do grupo pró-governo, e agora soma esse grupo, o MDB e os 3 deputados do MDB. Só para finalizar, John, ainda falando sobre a questão do governador Flávio Dino, ele decidiu ficar neutro, né, na disputa para a FAMEM, disputa que acontece ainda este mês. Decisão muito acertada, né, do governador Flávio Dino. Eleição na FAMEM, entidade representativa, quem não sabe quem é a FAMEM, Federação dos Municípios do Maranhão, entidade representativa dos prefeitos. E nessa entidade quem tem que resolver são os prefeitos. Não fica muito bem intervenção de poderes numa eleição da FAMEM. Então o governador deve se manter neutro, né? Não vai, certíssimo, não apoiar nem o candidato, nem o Erlânio, nem o Fábio Gentil, que já oficializa, são os 2 candidatos à presidência da FAMEM. Erlânio, prefeito de Igarapé, grande atual presidente. Até porque o governador ele tem apoiadores também, tem pessoas do grupo dele, de confiança e apoiadores dos 2 lados. Dos 2 lados. E foi uma posição que ele manteve, inclusive, na eleição do ano passado, né? Só se posicionou no segundo turno. Isso. Então, o Erlânio, que é do PDT, né, do grupo do senador F, temos o Fábio Gentil também, que é ligado ao governador, vice-governador Carlos que Brandão, assume hoje, né? O vice-governador Carlos Brandão assume agora, pela manhã, no período de férias do governador Flávio, um pouquinho de descanso, né, que ele vai ter 15 dias, e o Brandão assume. Então,
o governador entra de férias, não vai intervir na eleição da FAMEN, eu acho que deixa que os prefeitos resolvam, não é isso, Eduardo? Aproveitou para tirar logo férias também, né? Então não se meter muito nesse assunto agora. Deixa os prefeitos resolverem a eleição da FAMEN. Descansar nesse começo do ano. Exatamente. Obrigado, John, pela sua participação. Até amanhã. John Couturier estará de volta amanhã conosco aqui no Bom Dia Maranhão. A gente segue falando aqui, segue com o Bom Dia Maranhão, falando agora de esporte, Copa Libertadores da América. Pois é, a gente segue falando de Libertadores da América, que tem transmissão ao vivo, você já sabe, você acompanha em canal aberto apenas aqui pelo SBT e o clima promete esquentar. Nas semifinais da Copa Libertadores da América, a TV Difusora, claro, transmite, filiada ao SBT, nesta terça-feira, às 21h30, na Argentina, o confronto entre River Plate e Palmeiras. Esse confronto brasileiro, né, entre River Plate e Palmeiras, na verdade, o confronto brasileiro que acontece nas duas semifinais, né, a Copa Libertadores agora sendo disputada só por times brasileiros e times aí da Argentina. No caso, dois grandes, né? Dois gigantes aí do futebol brasileiro e dois gigantes do futebol argentino. Todos já campeões, inclusive, da Copa Libertadores, né? Já conquistaram o campeonato, que é justamente o Palmeiras, River Plate, o Boca Juniors e também o Santos. Você acompanhou aí as imagens do Palmeiras, inclusive, que você vai acompanhar ao vivo aqui às 21h45. A outra semifinal, essa semifinal que você vai ao vivo na TV Difusora no SBT, com transmissão ao vivo hoje, às 21h45, entre Palmeiras e River Plate, claro, mas você vai acompanhar flashes aí, todas as informações da outra semifinal, que também envolve um time brasileiro, que é justamente o Santos. Em uma semifinal, Palmeiras e River Plate, na outra semifinal, Santos e Boca Juniors. Claro, a gente fica na torcida, quem passe, claro, certamente você vai acompanhar até a final aqui na TV Difusora no SBT, independentemente de quem passe, será um jogão também na final, serão dois grandes jogos nas semifinais, tanto Santos e Boca quanto River e Palmeiras, mas certamente a final também terá um grande confronto, que passe um representante brasileiro ou um representante argentino. A gente torce, claro, para que seja os representantes brasileiros, fica na torcida tanto pelo Palmeiras quanto pelo Santos. Antes de encerrar, a gente acompanha imagens rapidamente ao vivo do tempo, ao vivo aqui em São Luís, na capital São Luís, tempo aberto neste momento. A gente percebe aqui as imagens aqui, a gente percebe que o tempo está bom, o sol brilhando forte aqui na capital maranhense. Há probabilidade de chuva isolada a qualquer momento, a mínima é de 25 e a máxima é de 33 graus. Você acompanhou imagens ao vivo aqui do tempo na capital São Luís. Com algumas nuvens, com essa imagem a gente encerra o Bom Dia Maranhão desta terça-feira a todos. Um ótimo dia, que seja um dia iluminado, né? Como está o tempo hoje agora na capital maranhense. Grande abraço, a gente estará de volta amanhã a partir das 7 horas da manhã. A gente espera todos vocês. Obrigado pelo carinho da audiência, uma ótima terça-feira a todos.